Então, como é que essa família foi ao encontro da música? A respeito do meu pai? É. Então, meu pai foi músico aqui em Tatuí no começo do século XX, e músico muito conhecido, e participou também ativamente com as apresentações do bimbo, era contemporâneo do bimbo. Tocando clarinete? Clarineta e saxofone. Tocava nas bandas de Tatuí e fazia parte também dos saraus que havia em Tatuí, na época em que o bimbo participava. Também vários músicos, Joãozinho Delfiol, e meu pai contava essas histórias para mim. Que eles tocavam no cinema mudo? Também tocou no cinema mudo, na época do cinema mudo, e na igreja, Ele é do grupo da igreja. também tocava, havia as orquestras que acompanhavam os corais, na época que eles tocavam, cantavam, inclusive músicas gregorianas, né? Música sacra, compostas pelo seu Nassif. Exatamente. Ele era do grupo... O seu Nassif, acho que já é uma época mais recente do que do bimbo. Não sei se o bimbo tocou com o seu Nassif. Tocava, então acho que não. E é isso aí, meu pai foi músico, tocou na banda Santa Cruz, nós temos fotografia dele, e tocou também na Orquestra Tororó. Olha, E foi contemporâneo do bimbo. Um pouco mais velho que o bimbo, não, mais novo que o bimbo. O bimbo nasceu 1888. Exatamente. Vovô aqui em 1900? 2 anos. Contemporâneos. Viveram na mesma época. E o seu pai faleceu quando? Em 89. Ele viveu mais que o bimbo, 20 né? de agosto, 20 de agosto. Porque o bimbo faleceu em 75. Exatamente. 77 anos, então. 86. 86. E meu pai, 89 anos. Ele é de 1900. Viveu bastante, né? Você se lembra dele tocando na sua casa? Me lembro. Ele tocava, Era gostava comum? de tocar. E, inclusive, ele falava muito do bimbo. O bimbo era muito talentoso. Falava do Joãozinho Delfiol também, que meu pai frequentou muito lá o ambiente do Hotel Delfiol. E o Joãozinho é bem mais novo que meu pai, né? E também falava da Hortência, que fazia parte desse grupo. E que o bimbo também. Ele era um membro desse grupo, né? Exatamente. Se ele tocava na igreja, na banda, no trololó e no cinema, São Martinho. era exatamente São Martinho. onde esse grupo passeava, né? Exatamente. E você se lembra do que ele tocava ou não? Ele já... Meu pai tocava muitas valsas, inclusive do bimbo, e teve uma valsa que ele gostava muito de tocar, que no momento eu não me lembro o nome, mas se eu não me engano é Virgem que Soluça. Que era do bimbo. Que era do bimbo, que ele achava muito bonita e tinha até a partitura. Eu tinha as partituras na minha casa, eu acho que não tenho mais, sumiu, com a vinda dos netos e tanta gente em casa, mas Isso tinha lá. meu pai tinha, inclusive, a valsa do bimbo, escrita pelo bimbo mesmo. Olha que bacana, que relíquia. Tinha essa valsa e essa outra valsa que eu falei também, que meu pai achava muito bonita. E você, quando criança, você se lembra de passear em ambiente que tinha música, assim? Aqui na cidade? Sim. É? Me lembro. Da praça? O que Da você lembra? praça, me lembro de tudo ali, do cinema, da época do cinema.
Depois já é uma outra época, né? É. Cinema. Tem uma passagem na praça, no Coreto. Conta a passagem que a banda estava tocando lá, o senhor, muito criança, enroscou. Não, isso foi na Sociedade Recreativa Italiana. É. Eu era criança, né? Devia ter meus 6 anos mais ou menos, e a orquestra estava tocando. E tinha umas gradinhas que separavam o salão do outro ambiente. E eu coloquei a minha perna dentro Da gradinha. Dentro, brincando que estava, aquele tempo as crianças iam também em baile, tudo era coisa bem mais familiar que hoje, né? E eu sei que por meu pai tocar, minha mãe também tinha que me levar ao clube para ver. então, e eu chegando lá e coloquei o pé dentro, e a perna, e não saía. E comecei a gritar. Parou o baile. Porque meu pai era um dos músicos importantes ali da orquestra. Ele viu o desespero do filho lá, teve que parar. Já pensou a orquestra cantando? Para a orquestra! Parou a orquestra. Naquele tempo os Como que tiraram? Chegaram lá e forçaram a tábua lá. E solta o menino! Soltaram o menino e voltou o pai. Muito bom, muito bom. Sociedade Recreativa Italiana, né? Que era um clube que nós tínhamos aqui, que era dos italianos, né? Formado pelos italianos, né? Na rua 15. Que era um dos clubes. Tinha vários clubes. Né? Você se lembra dos vários clubes? Me lembro do Operário, me lembro do Tatuiense, antigo Tatuiense, do Recreativo. Eram os clubes que... O Clube dos Pretos. O Clube dos Pretos, que falava da Princesa Isabel. E cada um ia para o seu clube e nada acontecia, né? Era uma paz, né? Tem as procissões também, que contratavam os músicos, quem sabe. Também. Foi com o vovô lá na era procissão de Pirapora que tinha. Ia de trem. Meu pai conta essa história também. Tem uma passagem do meu pai que ele comenta que eles iam, a banda Santa Cruz ia anualmente para Pirapora. Cumpriam uma promessa, que eles iam, tocavam, e o grupo todo. E então eles iam de trem, naquela época não tinha condução, né? A única condução era o trem. Eles iam de trem na segunda. E tinha a parte também do trem, que era de primeira, que eles chamavam, os vagões de primeira. Primeira classe? E eles iam na segunda classe, que eram os músicos pobres e tal, né? Mas eles começavam a tocar, e daí o pessoal que ia na primeira classe, saía tudo da primeira classe e ia frequentar a segunda classe. Que primeira classe, que nada, muito silenciosa, né? Vai contar essa passagem, que sempre eles iam, quando eles começavam a fazer o sarau deles lá dentro do trem, o pessoal ia todo assistir atrás. Que legal, muito bom. E numa dessas viagens, aí ele conheceu a sua mãe? Não, ele conheceu minha mãe. Minha mãe é filha de fazendeiros de Cesarolange, né? Família Monteiro. E meu pai foi uma vez na fazenda lá tocar, ficou conhecendo minha mãe lá em Cesarolange, família Monteiro. Aí fez uma serenata para ela. Começou o romance. Deu certo, né? Graças a Deus, até hoje a gente lembra do casal indo para a igreja, os dois sempre juntinhos. Muito bom, muito bom. E o senhor, seu Naisi, aí o senhor cresceu nesse meio ouvindo música? De ambas as partes, né? Tanto da Vilma, eu ia nas apresentações dela, quando eu era namorado dela, né? E a sua esposa, Vilma,
quando ela começou a estudar piano, vocês eram bem jovens, vocês não eram casados ainda, é isso? Eu me casei em 64. E a Vilma já era praticamente formada em piano. Ela é uma das primeiras alunas do Conservatório de Itapi. Ela, o Raul Delfiol, a Regina Orsi, e tinha outras também, pianistas. Naquela época só se aprendia no conservatório a música erudita, né? Então ela tem uma formação erudita. E hoje ela tem ciúme do filhão aqui de tocar as músicas populares, facilidade, que é coisa que ela não aprendeu na época dela. Mas quando nós éramos crianças era erudito também, né? Essa transição mais pro popular foi do diretor Neves, né? Na época do Coelho tudo era mais voltado para o clássico, para o erudito, né? Neves que fez essa transformação, veio somar então, dando continuidade à gestão do professor Coelho, né? Popularizando, entrando no gênero popular, da Big Band e música popular brasileira dentro do conservatório, né? Porque nós pegamos um finzinho do Coelho, né? E aí já passamos pro Neves, né? E aí eu saí e você... Eu fui mais teimoso um pouco. Eu diria que você tinha talento e eu não. E aí deu nisso, essa coisa linda, né, Mário? Eu acho que saber entender e apreciar a boa música já é um talento, né? Já é ter bom ouvido, né? E eu acho que já a pessoa que tem uma certa formação musical não necessariamente precisa ser um músico profissional ou uma pessoa com virtuosidade, né? Mas eu acho que a música serve muito para uma formação pessoal, uma formação de disciplina, metodologia, uma concentração, acho que deve ajudar muito, raciocínio, até matemática. Então, na formação do jovem, tendo música, eu acho que você humaniza mais. Então, mesmo que você não vá ser um músico, esse trabalho de tornar uma pessoa com um pouco mais de sentimento, mais humano, com outros valores, essa sensibilidade, saber apreciar também os sons, a boa música, acho que é muito importante. Interessante, né? Muito se fala do conservatório como uma entidade que visa só a formação do profissional. Eu acho que é muito mais abrangente do que isso o conservatório. A formação do cidadão. Né? Que muda a percepção, né? Com certeza, a criança até tem assim, aquela concentração de se desenvolver. Eu mesmo, quando comecei a flauta, era inclusive por uma questão até eu sofria de alergia, então foi para desenvolver o próprio pulmão que eu entrei na flauta doce. Todo mundo na minha época de conservatório, que eu comecei, eu sou de 68, entrei com 7 anos, falava-se do projeto 75, que era uma orquestrinha de crianças. Então entrava todo mundo na época, assim, filho de tatuiano tinha que entrar no conservatório. Eu acho que a maioria, todo mundo entrava, muitos vingavam, não. Mas o gosto dos pais era forçar a entrar no conservatório. Aí eu entrei, eu lembro que todo mundo que entrava ia para o violino. E eu fiquei lá um tempinho no violino e não fui para frente. Aí que resolvemos a flauta doce, que também é um instrumento bem básico assim, do início. Né? E eu entrei, tive a felicidade de ter um professor muito paciencioso, que é o João Dias Carrasqueira, né? E eu era muito tímido, então tem essa questão de você vencer a timidez, né? E tocar em público. Nossa, isso aí é traumático. Eu acho que um professor tem que trabalhar, nem todas as crianças têm essa espontaneidade. Então a timidez é uma barreira de quase que 100% dos músicos enfrentaram o público, e ele tinha muito paciência.
E eu, assim, depois da flauta doce, de um tempinho, já fui para a transversal e fiquei sendo aluno dele, me formei no conservatório em 85, acho que em 84 ele deixou de dar aula, daí eu peguei no final de 84, 85, peguei o Toninho Carrasqueira, filho dele também, e por último o professor foi o Ananias Lopes, José Ananias Lopes, e foi de 84, que acho que teve a saída do Coelho, 83, 84, e logo já entrou o Neves, e eu adaptei o currículo e me formei em 85, já na gestão com o Neves, do Neves. já no início do Neves. Então, nessa época assim do conservatório, assim, uma época fantástica, eu me recordo assim, falando do popular, das valsas, né? Do professor Coelho, maestro da banda sinfônica que a gente entrou, tinha uma música do repertório que se chama, tem até hoje, se chama São Paulo Antigo, onde era um pupurri de valsas, inclusive tinha a Dirce, tinha a Rapaziada do Brás, tinha a Branca, tinha uma série delas, e nessa época a banda tocava muito fora de Tatuí, então nós fazíamos que quase que 2 ou 3 vezes por mês a banda saía tocar no estado de São Paulo, e eu já ia, e a gente sempre tocava, divulgava, acho que isso divulgou muito o Tatuí, repertório de valsa, repertório popular, repertório clássico. Aí era banda. Já era banda sinfônica do conservatório, maestro que não era professor orquestra. Coelho. Não, banda sinfônica. Uhum. Que no caso, uma banda sinfônica, a diferença é que não teríamos as cordas, né? Tem o contrabaixo na banda sinfônica, mas não teria o violino, o violoncelo e a viola. Uhum. Esse é o principal diferencial, né? Uhum. Então eu tive essa felicidade de passar por essa época, né? Uma época que o professor Coelho também me ajudou muito nos festivais de inverno de Campos do Jordão. Ele, em 80, foi o primeiro ano que eu participei, sempre ele dava uma forcinha para os tatuianos, a gente comparecia em peso. Quantos anos? Eu participei de 5 anos consecutivos de Campos do Jordão. Em 80 eu fui o aluno mais novo, o bolsista mais novo, com 12 anos. Lá já tocando na banda. E era um ensino intensivo, eu lembro que era um mês, quase praticamente um ano e um mês. E o grande empenho do professor Coelho na época era de trazer nomes de professores para Tatuí renomados, que com esses professores mais famosos, né, tudo também iria trazer alunos, interesses, né? E Campos nessa época era assim fantástico, não tinha nada mais importante do que participar do Festival de Campos do Jordão. Então o Estado mesmo pagava, né, para levar, né, de ônibus os alunos daqui, chegávamos a ir em 2 ônibus. E ficávamos lá no Preventório Santa Clara, era aquele frio, estudar, era muito concorrido. Então, o julho era um mês muito intenso. E, assim, o que mais que eu posso falar Você que viveu isso bem intensamente, porque você muito jovem já foi participar disso, né? E até chamando um pouco o glamour, porque a escola era uma escola, uma escola. De repente passou a ser uma escola glamurosa, né? Grande também. Isso. Você percebe em que momento se deu essa transformação que aí ultrapassou as fronteiras e que aí virou essa coisa de que a cidade tinha essa coisa que era muito importante? Você se lembra de perceber isso, assim? Bom, assim, numa questão mais ampla, bom, sempre a gente sabe que Tatuí é capital da música. Penso que nesse momento onde o conservatório
e o governo do estado, onde a gente se apresentava mais fora de Tatuí, acho que divulgou ainda mais, fortaleceu essa condição no primeiro momento, Tatuí, capital da música a nível estadual, né? Campos do Jordão, eu acho que foi um divisor assim que colocou o nome, internacionalizou Tatuí, né? Pela organização, pelos músicos. E uma outra questão que eu acho que colaborou muito dessa época, também tivemos vários alunos de destaque que foram estudar no exterior, né? Então, antigamente, a gente tem que lembrar que não tinha Google, não search, não tinha mídia, não tinha nada, era boca a boca, quando muito um jornal, o Estadão, o alcance da comunicação era um alcance mais limitado nessa comunicação. Então, houve também um desenvolvimento. Eu lembro que quando a gente estudava, se falava que Tatuí, a gente tentava ser mais, né? Falava aproximadamente 50 mil habitantes, não falava, eu nem sabia se tinha um pouquinho menos ou quanto menos, mas já chegava nos 50 mil. Hoje nós temos mais de 100 mil, então também tudo somou. E acho que teve esse impacto de uma gestão Coelho, né? Era mais ligado ao Estado, nós estávamos ainda num regime de uma ditadura militar, né? Depois houve a abertura, daí já vem Neves, também abriu mais, porque você já teria o erudito e mais agregar outro nível, outras pessoas que vinham pelo popular, da mesma forma esse glamour, né? Eu lembro das apresentações dos artistas de fora, dos jazzistas, que a orquestra na Regência do Neves sempre unia a Big Band com a orquestra, formávamos uma orquestra diferenciada para acompanhar artistas. Eu posso citar alguns que eu toquei, com Tony Angeli, com Fafá de Belém, com Luiz Melodia, com tá na ponta, com não foi Zé de Camargo e Luciano, até sertanejo, gente chegou também a entrar nesse meio, com Bruno Marrone, com o pai que canta Gioconda, aquele deu um branco agora. Como que é o nome dele? Ele dá pra dar um. Ele canta. Minha Gioconda. Não, tocou muito com o Neves. O amigo do Neves, o Aguinaldo Raiol. O Aguinaldo Raiol, todos. Então, eu acho que os CDs, que também temos a fase dos CDs como propagandista do conservatório, entra na banda sinfônica, Dario Sotelo, os grandes festivais. Os grandes festivais de música de Tatuí, isso aí foi realmente um divisor. Colaborou muito para a internacionalização do conservatório, alguns bolsistas de fora. Eu provavelmente, quando eu participei do primeiro festival internacional de flautistas, que foi no Peru, eu trouxe comigo um aluno de lá, que ele queria estudar aqui, e de repente ele apareceu. Daí nós fomos lá conversar com o Neves, o menino veio, é bonzinho, dá uma chance. O Neves na mesma hora deu uma oportunidade e ele ficou. Daí hoje temos tanta gente aí de fora, de outros países, né? Mas tudo tem um começo, né? São fases, cada um faz a sua parte. Nesse momento em que você trouxe, era o começo dessas trocas? Eu acredito que, pelo menos nessa nacionalidade, não era tão comum ver. O peruano não tinha muito. Depois descobriram, hoje está cheio de peruano aí, né? Então invadiram a nossa praia aqui, os peruanos. Mas, então, acho que foi um dos primeiros, pelo menos como flautista foi o primeiro, né? E voltando um pouco da minha história, da minha inclusão na música, então eu fui meio que conduzido com 6, 7 anos a estudar música.
Tanto é que na minha casa todo mundo entrou no conservatório. Eu persisti, outros não. Né? Porque a música é assim, a garotada quer. Eu mesmo, naquela época, tentei algumas vezes parar de música para jogar futebol. Eu gostava de futebol também. Mas eu acho que um pouco mais, temperamento mais calmo. Meu professor realmente, ele não era nem assim, só um professor, ele era um mentor, né? Que eu acho que o professor deve ser, né? Alguém que você se espelha, que fala de vida, de educação, de tudo. Minha mãe com o papai sempre, eu lembro que acho que ele dava aula, se não me engano, de quarta-feira, convidava para almoçar em casa, ele sempre brincava, aumenta a água do feijão, ele almoçava comigo. Eu lembro que ele contava que também almoçava na casa do Agregador. Coelho. Ele era fantástico. Nas audições, como eu falei, era um pouco tímido, já entrava todo durinho, e ele já fazia uma brincadeirinha. Eu lembro uma vez que eu errei uma nota, daí ele mandou parar, que eu perdi onde que eu estava, daí ele falou, deixa eu soprar aqui quem enroscou a chave, daí voltava, daí ele que tinha errado, não a psicologia que ele tinha, psicologia do professor. Então, esse é o professor de raiz, ele não tem um mestrado em doutorado em flauta transversal, mas como homem, como ser humano, como assim, a psicologia dele era muito... E tanto é que ele é responsável por uma geração, né? Eu e outros flautistas de uma mesma geração, Sávio, Cristina Polis, Edson Beltrame, o Tadeu, a Ivoninha, a Zoé, todos nós, esse timinho aí, né? Colaboramos tudo para... propagamos de certa forma, né? O conservatório, porque o músico, isso é importante falar, quem faz o conservatório é o músico. Então, o músico de Tatuí é muito respeitado. Até quando a gente ia fazer concursos, etc., chegava a Tatuí, a turma entrava, já respeitava um pouco mais. Começava a tremer. Porque a nossa formação aqui no conservatório ela é muito assim, boa no sentido que você recebe um nível de faculdade, né? Você tem facilidade de unir tudo num núcleo só e fazer assim, uma grande diferença prática de instrumental, de música de câmara, orquestra e banda, que muitas vezes numa faculdade não tem. Então a gente respira muita música enquanto é um nível técnico, mas você sai daqui praticamente formado para fazer uma faculdade, para dar uma polida, né, lá, ganhar conhecimentos mais técnicos, assim, mas tocar mesmo é no conservatório que você aprende. A faculdade vai dar uma lapidada, né? Mas aprender a tocar, ser um musicista é aqui. Existe existe uma coisa muito que a gente tem que pensar, que existem duas coisas distintas na música. Uma é aprender música e a outra é ter musicalidade. Você nasce e leva a musicalidade. Aprender música todo mundo aprende, mas musicalidade eu acho que você nasce. Agora, uma pessoa que tem musicalidade sem esforço, sem estudar, sem transpiração também, vai ter um certo limite. Agora, se você combina as duas coisas, né? Agora, existe o músico que ama a música, não leva muito jeito, mas ele estuda até que ele vai. Ou que um talento fala em um ano, ele leva 2, 3, mas ele faz. Ele chega, daí ele sempre tem que se manter em forma também, porque para ele... E ele vai ser feliz também através da música, vai ser um grande músico também, né? Mas, então, nessa fase, falando da música erudita que eu tinha formação, o professor Carrasqueira, ele já introduzia um pouco as valsinhas, porque a gente tinha um método tradicional, que é o tafanel, que era caríssimo na época, comprando tafanel, o método grosso era o que tinha de flauta, que ele acompanhava. E no comecinho ele fazia nas aulas as valsinhas, ele tocava também violão, então ele ia vendo mais ou menos quantas notas a gente já sabia, ele meio que compunha um trechinho numa valsinha e tocava. Aí eu lembro que eu tenho várias lá guardadas, então é o dia do meu aniversário, aniversário do meu netinho Mário.
Aí ele tratava assim, aniversário, não sei do que, ia na minha casa, almoçar o Presente. almoço, ele dava uma valsinha de presente. Presente. Aí ele já ia Nossa. trabalhando também a sonoridade, ele sempre falava, eu sou bonito, ele dava muito valor aos sons, mais até do que a técnica. Gozado, né? Ele não só era professor, como era um sedutor, né? Exatamente, porque você acha que você, principalmente no começo, se você não tiver persistência, você desanima, porque as notas são feias, você consegue tocar 2, 3 notinhas, aí você não tem aquela velocidade de raciocínio, você malha para tocar 2 colcheias, você se atrapalha. Então, se o professor, nesse momento, não incentivar, está quase chegando lá, vamos mais um pouquinho, você ainda vai indo para frente, até parece que a coisa acontece, quase que você aprender a falar, né? Você fala, vai incorporando? Vai incorporando, vai aparecendo assim naturalmente, eu não sei explicar. Acho que não existe um momento, eu toco hoje, não toco, deixo e vou tocar, é um processo, né? E nessa época, acho que quem é filho de músico, tinha um piano na casa, não sei se aconteceu com você, sempre vem uma visita na casa, o pai quer uma banda você tocar, daí aquela nervo, sempre tem tensão, tem que tocar para visita. E a mamãe tinha, que ela ganhava do vovô Dodô, ele ia para São Paulo e trazia partituras da Casa Manon, as valsas, etc. Então ela tem partituras originais, que eram os presentes, os mimos que o vovô Dodô dava para minha mãe. E como as valsas tecnicamente não exigem tanto, eu também já estava num nível que ela foi introduzindo alguma coisa, eu tocava, o professor Carrasqueira também avaliava, né? Então, eu lembro que no repertório eu comecei a tocar umas valsinhas com a minha mãe. Então, era Branca, O Sole Mio, que eu lembro que depois já um pouco mais de dificuldade eu aprendi um pouco o Tico-Tico no Fubá. Aí depois eu já lembro assim, de uma passagem, o meu tio, irmão da minha mãe, que é o Gesefredo, que é conhecido como Tico, fazia às vezes um sarauzinho na casa dele. E tinha um amigo que ele tocava violão, um pouquinho de violão, o seu Aparecido, e que a Ivoninha, que morava ali na região, estamos falando da rua Coronel Bento Pires, era 515 a casa dele. Que morava ali perto, o seu Joãozinho Mirineu, e acho que a Ivoninha já tocava no Conjunto Brasília, um pouquinho de choro, como é Rude, que eu toquei, outros músicos, com o Zé Fiuza. E eu sei que ela... Que eram seresteiros, os seresteiros. Né? E eu me lembro um dia que ela já foi tocar lá e minha mãe e meu pai me forçaram a ir tocar lá para a Ivoninha. E eu até chorei de nervo, porque quem sou eu para tocar perto da Ivoninha, morrendo de medo. Daí eu fui lá, levei minha flauta, daí eu toquei, saí para morrer de alegria que eu tinha tocado para a Ivoninha uma valsinha. E dentro dessas valsas tinha a Dirce, que já era mais complicadinho um pouco, porque tem, por exemplo, na primeira parte, o tom é menor, eu não me lembro, acho que é Ré menor, e já tocava o Ré da flauta, que é o terceiro Ré, que é uma nota meio difícil de tocar, já tem que ter um pouquinho mais habilidade. Uma coluna de ar para manter a nota, já é mais complicadinho. A terceira, que já existe uma escalinha lá, uma técnica. Então eu lembro muito disso, de ter estudado Dirce e das histórias que meu avô contava. Eu fui assim, dos netos, assim, o neto, hoje eu curti isso, né? Mas eu fui dos netos do meu avô que mais assim que tinha proximidade, coisas em comum. Então, quando você fala prosear, eu lembro muito de prosear com meu avô. Eu ia na casa, eu conversava com ele, eu lembro dele um dia tocando clarinete comigo carinhoso, ele já nem tocava mais, porque já não tinha os dentes, né? Então eu lembro que ele tinha um pouquinho de paciência, ele ia sempre assistir tocando com a minha mãe, e daí foi assim, acho que essas afinidades, né,
que vão trazendo. E ele tinha um gostava grupo, das né, para te histórias. incorporar, né? Que era o professor, que era sua mãe, que era o seu avô. Vizinhos, o conservatório. Eu lembro dessa época também, dos meus 14, 15 anos, já tinha os amigos um pouquinho mais velhos. Tinha o Eduardo Luciano, que era aluno do conservatório, que veio de São João da Boa Vista, irmão do Anor Luciano, um fantástico trompetista dessa geração também, Marquinho, que foi para o sul, acho que Curitiba, e ele tocava o violão de 7 cordas. Já na rua de cima era a família Nogueira, o Edson Nogueira, tocava pandeiro com a gente fez um grupinho que se chamava o Edgar e o Edson, o grupo Renascer. Daí a gente tocava, não sei se você se lembra, das festinhas juninas do Barão de Suri, às vezes a gente tocava na Industrial, na festinha junina. Aí já começou a aparecer as paqueras e ter que tocar serenata, eu toquei muita serenata. O papai até me segurava nessa época um pouco, porque eu tinha 14, 15, quem fazia serenata já tinha 17, 18, né, já dirigia. Eu lembro com um amigo que gostava muito. Tinha que negociar, e a gente fazia, nossa, toda sexta-feira quase tinha serenata. Tem o Zé Maria Mortadela, filho, que ele gostava muito, ele tocava escaleta, só sabia tocar Carinhoso, mas e a gente dava corda para ele ficava emocionado, ele chorava de tocar Carinhoso, de tocar Fascinação, ele gostava muito de Fascinação. Então sempre dava assim para minha mulher. Não dava para tocar muito para a mesma moça, né? Já tinha que ir logo trocando de moça. A gente fazia uma estratégia, a gente fazia as paqueras, a gente meio que dividia 2, 3 paqueras para cada um. E aí ia tocando. E daí quando chegava no final, que era a paquera mesmo, daí você já estava de corda salteado, já. Aquela firme, já estava treinado já no final da festa. Mas então, assim, o conservatório para mim sempre foi uma alegria eu ter participado, puxa vida, das viagens, viajava, quantos teatros eu conheci em Campos do Jordão, quando num dos festivais que a gente tinha o regente, que era Eleazar de Carvalho, né, ele era muito bravão, e teve um entreveiro no começo entre eu e um outro flautista, que para brigar quem queria a primeira flauta. Eu ia fazer primeira numa partitura e ele era mais velho que eu, meio que quis se apossar da primeira, e eu naquela discussão ali, ele escutou e viu, vocês querem tocar a primeira, não sei o quê. Então ele falou para mim, já que você quer tanto tocar, então você vai tocar esse concerto aqui até o final e deu a partitura para mim, que eu já tocava pico, e foi um desafio. Aí eu lembro que eu estudei o Concerto em Dó maior de Vivo direto no festival, e no final houve uma recepção no Palácio do Governo, naquela época do então governador Franco Montoro, e eu toquei com uma orquestra formada por bolsistas o solo de Sair na Vantagem, né? Porque eu acabei tocando o solo de piccolo do Vivaldi. Agora até lembrei qual que era a música aqui. É bem conhecido. Assim, como picolista, não tem picolista que não. Para ser picolista tem que ter tocado esse concerto. É o mais famoso. Como? Eu toquei no Palácio do Governo, lá em Campos do Jordão, que é um lugar. No Palácio de Inverno, do Governo do Estado de São Paulo, pro André, pro governador André Franco Montoro, né? Foi para mim assim um acontecimento. Eu tinha 16 anos. Você não só pegou a primeira flauta, como foi arrasar, né? Eu dei conta do recado, graças a Deus. Mas eu estou lembrando o porquê agora da briguinha. É que se dividiam em 2 grupos, o A e o B. E tinha uma música que é 1812, que tem tiro de canhão. E a minha vez de tocar era para tocar, que foi ao ar livre, e que o maestro Eleazar de Carvalho tinha conseguido com o regimento de artilharia, que na hora que fosse tocar lá na praça, ia ter o tiro mesmo de canhão no momento da música. Aí quem toca ali, e o término era sempre no Teatro Municipal de São Paulo.
mas por final não teve o tiro de campo, que começou a garoar e teve que de última hora tirar a orquestra do ar livre e tocamos no auditório lá, Cláudio Santoro de Campos do Jordão mesmo. Depois, então, daí eu fiz lá e esse meu amigo da época, que é o Shen, né? Vicente Ribeiro, Shen, e ele tocou no Teatro Municipal, a primeira flauta, tinha um solinho lá, que foi a razão da nossa briguinha lá, no bom sentido, né? Mas essa competição tinha mesmo, tinha os concursos, todo mundo estudava, era até uma positiva, né? Era positiva, né? Porque todo mundo queria melhorar e tocar, e se exigia isso mesmo nas audições, né? Tal música, vamos estudar tal música, era um desafio, né? E eu, assim, em termos de falar um pouco dessa prosa com meu avô, eu sempre curti muito essas histórias, assim. Eu eu não sou Juvenal, mas eu era para ser Juvenal do Medeiros Neto. E no fim, não sendo Juvenal do Medeiros Neto, sou Mário Medeiros, mas o único neto do meu avô que é músico. Muitos, né? Tem mais de 20 e poucos netos, fui eu que curtiu a música, assim, eu sou privilegiado, agradeço muito. E mais que isso, porque você foi falando e eu fui aqui rebobinando. Você não só se tornou-se músico, como começou a repetir as coisas que os nossos avós faziam no começo do século, né? Tocar nas bandas, ir nas serestas, fazer as moças abrirem as janelas, tudo igual. Nossa, era uma delícia, a gente ganhava bolachinha, às vezes ganhava uma biritinha, um vinho, era muito gostoso e não tinha como, assim, dar errado, sabe? Porque eu até lembro da minha sogra, ela acho que até curtia mais do que a minha mulher, porque eu sempre tocava música italiana, ela gostava muito de música, de cantar, e eu sempre, assim, acho que agradei muito, assim. Que foi uma boa estratégia, né? Porque quando ganhou a se sogra... conquista a sogra, depois fica mais fácil, né? Mas então no Lais, papai me levava a tocar no Lais, eu sempre tinha alguma coisa. Então eu acho que toda esse contexto de tocar, se apresentar, vão ajudando na formação, né? Mas o que eu tenho de falar também, especialmente do bimbo, de toda essa prosa, das conversas, né? Eu sou muito família e respeito muito a família Azevedo, e eu acho que nós que temos, né, uma história desse tatuiano da gema, se é que posso falar assim, acho que a gente tem que preservar essa história, né? Cada um dentro da sua, né? Temos a música, temos o meu avô, que foi um carroceiro, que o meu tio Décio, que teve o primeiro caminhão, a gasolina, né, na cidade. Hoje eu tenho a profissão de transportador. Eu acho que a gente tem, isso é viver, são valores que a gente não... Você puxar sempre alguma coisa do profissional, alguém da sua família puxou você para aquele lado. A transportadora, então, começou a história dela com um carroceiro. Porque meu avô era carroceiro, meu bisavô já era carroceiro. Já era transportador, né? Já era um transportador na época, não tinha caminhão. Era carroça. Era no que era possível, né? Então há uma certa hereditariedade no transporte aqui em Tatuí da família Medeiros. Que bacana. Então, e assim, vovô faleceu em 89, né? E a Dirce, eu sempre toquei Dirce por ele, né? Para minha mãe também, é uma das músicas, é uma valsa, assim, que quando a gente sempre tocava rapaziada do Brás, Branco, tudo, mas na hora da Dirce era uma coisa que sempre tinha até um motivo para falar, um sentimento, é uma coisa de um tatuiano, né? Eu lembro até da partitura original, não lembro a editora, mas tem lá, tem a Dirce comprada, mesmo editada, né? E eu acho que ela é uma valsa, pela tecnicamente até bem elaborada. Tem, pelo menos para mim, flautista, tinha um nível a mais assim, de dificuldade, né? Mas meu avô sempre falava que ele era eu até achava que era a valsa preferida dele. Essa outra formação, meu pai está contando essa passagem, eu desconhecia. Mas eu sei que Dirce sempre, inclusive o vovô pedia para eu tocar. Era Dirce e Rapaziada do Brás, que ele adorava. E quando ele faleceu em 89,
nessa época eu estava servindo o exército. Inclusive fui voluntário, gostava muito dessa parte também. E na época, quando ele faleceu, né, eu estava acampado em Caçapava, no inverno. Lá era uma atividade lá de campo que nós fomos lá, a infantaria foi desenvolver lá no 6º Batalhão de Infantaria de Caçapava, inclusive um batalhão que participou da Segunda Guerra Mundial. Então, um frio danado, e a gente estava lá, e eu não sabia da notícia, era o penúltimo dia do acampamento, que o tenente, então recebeu a informação, o tenente Rezende, que passou para mim, do falecimento do meu avô. E como eu tinha um bom comportamento, e acho que ele veio conversando, assim, falando percebeu o sentimento que eu tinha também pelo meu avô, né? Eu não tinha falado que meu avô, quando ele deu a notícia, né? Ele foi falando isso, teu avô tá assim assado, até que ele pegou e deu um tabefe na minha costa e falou, seu avô morreu. Aí que caiu a ficha. Ele falou, mas pega, Medeiros, pega suas coisas, tem uma viatura esperando, e você vai para o quartel, você está dispensado para o enterro do seu avô. Aí foi aquela correria, porque eu lembro que tem esse jipinho Willis, né, que ainda era dotação na época, o sargento Gonzalez estava comigo, não lembro quem que era o soldado motorista, a gente veio para São Paulo, na frente do João, correndo de Caçapava, era próximo de meio-dia. Eu cheguei no quartel, tomei um banho, e para a gente sair do quartel sempre fardado, com a farda de passeio, passei a mão na farda, vim, peguei o carro, vim direto para o enterro. Aí no enterro eu dei não sei se pediram ou foi da minha parte mesmo, espontâneo, que eu fui tocar pro meu avô. Então ele já foi, não participei do velório, mas aí foi então o cortejo, aí eu toquei e o seu Juca tocou. Aí eu toquei justamente uma valsa que ele mais gostava, que era a Dirce. Toquei sozinho e sabe Deus como cheguei no final da música. Aí toquei e depois o professor Juca também tocou Storm Weather, que era a entrada do prefixo, né? Melhor dizer, prefixo do Trololó. E foi tanto que eu fiquei, depois que eu toquei Dirce, eu fiquei vários anos sem tocar Dirce. Porque toda vez que eu tocava a Dirce, martelava, porque era muito... Tinha essa coisa do meu avô muito forte comigo. Aí hoje eu já, claro, né, quanto tempo eu superei, eu trago quando pego o Dirce, eu até sinto assim que meu avô está perto de mim. Assim, eu sinto essa energia bacana quando eu estou tocando, né? Penso, avô, está comigo aqui. E essa é uma coisa que eu sempre vou lembrar de Dirce com muito carinho, uma música dessa passagem. Que é muita generosidade sua, porque você fez a mesma coisa pro meu pai, né? Ah, justamente. Na despedida do meu pai, e eu não consigo esquecer. E eu vou aproveitar para te agradecer, porque é tão lindo, né? Além da generosidade sua enquanto músico, é tão sensível, é tão lindo, é chocante. É um assim. momento especial que mistura muitos sentimentos. Muitos sentimentos, você tem que focar na música, pensar em coisa boa, chegar no final. Eu acho que tem uma sintonia com uma energia que você tocar uma música nessa situação cai nesse perigo de marcar tanto que você deixa de tocar essa música depois de um certo tempo. Mas é privilégio meu de ter tocado, né? Vamos dizer assim, pro bimbo, né? Para a raiz do bimbo, para o sangue que estava ali, né? Achei muito interessante. Além de eu ter ficado muito emocionada, achei muito interessante, porque a gente passa a ver esse momento com vida, né? Claro, alegre, né? Porque fez, né? Igual fez a sua passagem, deixou um legado, deixou coisas boas, né? Acho que a gente está aqui para isso, né? Ninguém é eterno, mas o que você fez, né? O que você vai se tornar eterno de uma certa forma, né? Através da música, através dos exemplos, né? Que a gente vai passando. E aí, para voltar um pouco nessa coisa agregadora, né? Nós fizemos na semana passada o Modena. Puxa. E aí nós de uma criatividade, eu respeito tanto nós o modo, passamos a tarde lá com ele. E ele contou
que o momento Rosendo tinha sido gravado e tava lá o site da gravação. O Fernando me mandou e eu abri para ver, e lá tá o generoso Mário dando força pro Modena também. Muito emocionante. Foi uma passarinhada ali que chegou ali perto do Modena, eu, a neta do Roseiro, né, e o Henrique, e foi bacana, né? Puxa, imagino pro Modena, né? Uma pessoa também tão carinhosa. O Modena me viu pequeno, e o Modena para mim, como celesteiro, é uma grande escola. É difícil você entrar numa... Por isso que eu respeito, assim, eu circulo muito, né, nos dois lados, o popular, o erudito, o autodidata, né? Tem músicos, por exemplo, o Zé Fiuza, que ele não sabe nem que nota está tocando, mas não erra uma. Você tocou dó ou ré, eu não sei, mas ele toca certo. Então eu respeito muito, eu não tenho essa questão muito... O Modena também. Não lê uma só. Não sabe ler e toca com uma leveza, assim, o improviso que ele faz na seresta é tão bonito. E a seresta não existe escola, a escola é tocar mesmo, é estar junto, você faz as passaginhas, você vai vendo o que um faz, o que o outro faz, e isso não pode perder. Então os mais velhos têm que estar passando, apesar da seresta não ser a música do momento, mas tem que passar o chorinho, senão isso acaba. Tem escola para isso, né? Isso, então tem que ter o momento do sarau, o momento do coreto, assim, música de raiz. Eu acho que é importante quem está assim, nas diretrizes da música, está pensando em cultura, numa questão mais profunda, né? Tem que respeitar e lembrar muito disso. Lembrar muito dessa raiz aí que as gerações estão indo, o pessoal já está... No seu trabalho de grupo, que não é o erudito, que você falou, o pessoal da rua de trás e já formou uma bandinha e que depois virava seresta e tal, né? Esse trabalho não promove mais as serestas, parou. Então, eu tenho feito um trabalho de chorinho, montei, assim, entre aspas, um regional, né? Que é a Mário Medeiros Regional. Eu toco com o Pacheco, com o Roseiro, com o Betico. Também temos convidados, Dirceu Vieira de Camargo, o Baldini, que gosta de tocar o atabaque, né? Ele até fala que ele brinca, né? O tantã, né? Um tantã tocando e outro batendo, uma coisa assim que ele brinca, né? Mas a gente se diverte no Rotary, um Paulinho Ribeiro, quantas vezes no Rotary a gente fazia fundir musical para as poesias, né? Mas o trabalho do choro, assim, com o Roseiro, que é o de 7 cordas, com o Pacheco do Cavaquinho, com o Beti, que é um trabalho muito sério, né? A gente curte muito, assim, é uma coisa do coração, né? Tem um lado profissional, em parte, não se vive disso, né? Mas é uma maneira de dar continuidade ao choro, né? O choro pro flautista, né, é muito importante, assim. Eu acho que todo flautista deveria saber um pouquinho de choro e ter o chorinho colocado também na formação musical. Ele dá cancha, dá ginga, é coisa do Brasil. O chorinho é o pai do samba. Então, assim, você sendo músico e tocando chorinho, você se torna até um pouquinho mais brasileiro. Ah, sim, até comentando no Papai de Madeixa, né? No ano passado eu realizei um grande sonho. Eu já tinha ido ao Peru por 3 vezes, né? Como professor de flauta, geralmente mais como um piculista, né? Que é a minha especialidade. E a convite do César Vivanco, que é o diretor, eu troquei uma ideia que eu iria tocar um concerto e fazer toda a parte erudita do piccolo, e agora que eu estou mais na rédea lá da Transtatuí, então eu posso me autopatrocinar daquilo que eu gosto de fazer. Aí eu decidi bancar uma viagem com o Regional Medeiros para o Peru.
Então convidamos, aí foi muito bacana, porque o Betico estava enferrujado, o Pacheco e o Rogério já estão na cancha da Seresta. Aí resolvemos montar um grupo, eu convidei, todo mundo aceitou. Aí nós tivemos uma meta, nós ficamos ensaiando vários meses até a apresentação no Peru. Então montamos um repertório que era baseado em contar a história do choro através da música, décadas em décadas, as músicas que fizeram o sucesso, um pouco dos autores, né? E a gente se apresentou lá no Peru. E foi uma maravilha, assim, o respeito, o carinho e a admiração que eles têm por esse gênero que é nosso. Então, na apresentação de Gara que nós tivemos lá no Peru, foi um sucesso total. Fizemos bis, o bis brasileirinho, logicamente, né? E daí mais um bis, Aquarela do Brasil, todo mundo saiu, contagiou, todo mundo saiu dançando lá, foi muito bacana. Nossa. E até tem uma coisa interessante desse respeito, né? Esse carinho que a gente tem, que eles têm por nós, e eu também tenho muito pela música deles. É um país maravilhoso, uma riqueza cultural, das músicas dele, da comida, muita hospitalidade, né, muito hospitaleiro, e nós somos com uniforme a rigor, né? Então tínhamos o traje preto, que era para tocar à noite, uma camisa polo com a bandeira do estado de São Paulo, do Brasil, e o nome gravado, né? E fizemos para a apresentação de workshop durante o dia uma camisa amarela da seleção brasileira, canarinho, amarelo canarinho, com os detalhes, e uma bandeira do Brasil e uma do Peru. Aí eles não queriam que a gente tirasse mais amarela, tinha que tocar de amarela, porque segundo eles a camisa amarela é muito respeitada, né? Então ficamos na meio que seleção brasileira e choro lá no Peru. E foi fantástico, tanto é que eu vim sem pandeiro de lá, porque o pandeiro, gostaram tanto do meu pandeiro, e era um pandeiro profissional que eu prestava pro Betico. Daí eu falava, só tem um jeito de eu deixar esse pandeiro aqui, vamos trocar então. Aí eu trouxe um carrom peruano e deixei o meu pandeiro lá no Peru, ficou lá, que o pessoal queria, eles gostam de ensaiar o chorinho. Tem até alguns flautistas peruanos que tocam o choro. E eles conhecem chorinho? Eles já conheciam Já chorinho? conheciam, por essa integração Brasil-Peru, conservatório, tem o próprio César Libanco, que é flautista, ele toca o popular, as marineiras, os valses peruanos, os landós lá, e também é apaixonado pelo choro, porque ele também participou do Festival de Inverno de Campos do Jordão antes do que eu. Ele foi contemporâneo no Campos do Jordão do Tiers, né? Então ele lembra muito, ele sempre manda um abraço pro Tiers, e ele gostava. Então ele também levou do Brasil, assim, do Festival de Inverno. Então nós estamos, né, falando de Brasil e de América do Sul, e Europa, e dos professores, né, europeus e americanos, né, que vinham mais. Então acho que de lá também já, provavelmente o César levou um pouco desse choro para lá. Eu gostava muito. Carinhoso, então, ele toca Carinhoso, toca Carinhoso. Sucesso? Carinhoso, a gente até intitulou lá que o Carinhoso é um hino de amor, né? É quase que um hino nacional brasileiro, um segundo hino nacional, e todo mundo no lá, e contagiou também. Para nós é lindo. A minha pergunta é para eles, né? Também. Eles adoram, a letra, né, não sabem, né, mas a melodia eles entendem, de fato. Que música que eles acompanharam com palmas foi a Aquarela do Brasil? Não, Tico Tico no Fubá. Tico Tico no Fubá. Eles adoram. O Tico Tico é uma das 3 músicas mais, acho que é Tico Tico, Aquarela e Garo de Ipanema, mais conhecidas no mundo. Então, quando nós começamos a levar o Tico Tico, o público foi junto. O público acompanhou o Mário. Olha, que bacana. E é bacana. E aí você foi contando que você tornou-se professor no conservatório? Então, eu me formei em 85, professor de flauta. Eu fui, se não me engano, número 73, número 71, uma coisa assim. Minha mãe foi
da 33ª, 31ª, então, de formandos, né? E foi quando eu me formei em 85, foi também muito bacana a minha formatura, teve orquestra, teve pico, teve os amigos lá, né? Eu tem muita coisa. E você chegou a dar aulas? Então, eu naquela época, assim, acho que os alunos mais adiantados, né, ajudavam o professor dando aulas, não era como professor mesmo, mas a gente sempre orientava assistentes mais novos. Eu lembro que o professor Casqueira me fazia fazer isso. Depois eu não atuei como professor de flauta mesmo. Algumas vezes durante a gestão do Neves, que existiam workshops no estado de São Paulo, eram 2 dias, eu fui escalado e participei como professor dessas oficinas de flauta no estado de São Paulo. Isso aí, isso. E nesses festivais do Peru sempre eu atuei como professor lá. No Pro Bandas, você está falando exatamente, do Pro Bandas, agora né? deu uma... Que é maravilhoso esse também projeto, é um projeto muito bacana. Tudo divulga, né? Não, esse projeto do Neves, eu acho que ele difundiu, assim, a coisa no interior mesmo, né? Porque mandava o CD e a partitura. Também foi uma sementinha ali muito bem plantada. Na semana passada, meu marido foi trabalhar. E aí tocou o meu telefone, eu atendi. Era uma banda dentro da empresa tocando uma música do Pro Bandas do Neves. E eu falava, alô? Alô? E a banda? E, alô? Não sabia quem era, né? Mas eu reconheci o arranjo. Aí depois veio... Olha, tá aqui dentro da usina. Eu falei, é do Neves. Sabe que falar que a gente é tatuiano e Tatuí Capital da Música enche de orgulho, sabe? Puxa vida. Até uma parte que lembro, gravei também Hortência pelo Neves. Nós fizemos a gravação da Hortência com a banda. Eu tenho um projeto de gravar Dirce, estou trabalhando em cima de um CD de valsas, quero por Dirce. Mas eu também fiz nos caminhões da empresa, até que renovar, mas alguns deles têm na porta traseira Tatuí Capital da Música e uma cláusula de sol. Lembro logo que a gente fez essa propaganda, tinha caminhão que ganhava buzinada nas estradas. Então, onde você fala Tatuí, lá é o Conservatório Tatuí Capital da Música, então... É um orgulho. É muito forte, nós, né? Nossa, e eu aproveitei o gancho, né? Mas acho que com todo direito, porque eu também sou músico, né? Claro. Então eu peguei e já, né? Eu não pus uma flautinha lá, podia ter posto, mas pus uma clave de sol, Tatuí Capital da Música. Então, e muito bacana, sempre clientes, contatos que a gente tem fora, sempre a gente está falando de Tatuí, né? E Tatuí Capital da Música. E interessante que você não abandonou, né? Você tornou-se empresário agora, sucedendo seu pai, né? Mas não abandonou a música. Jamais, né? eu sempre estou pensando em música, eu estou no carro curtindo um som, faço trabalhos eventuais como músico no Chorinho. Hoje eu não estou atuando formalmente no conservatório, na orquestra, que por muito tempo era uma segunda profissão que eu tinha. Me ajudou muito, era uma poupança que eu tinha, era um salário que eu guardava como poupança. Então, além de gostar, imagina você fazer o que gosta e ainda ganhando para isso, né? Então, você eu chegou não consigo, a fazer... eu não me vejo assim sem a música e sem o caminhão também, que eu não sou empresário de transporte só de caneta e cheque, eu também gosto de sentir a máquina, conduzo caminhões, carretas, sou instrutor de direção defensiva, na medida do possível eu passo aquilo que sei para os meus funcionários, oriento muito meus profissionais, a conduta, a postura, né?
dignificando sempre a profissão, respeito, né? Isso são os valores que você aprendeu Valores também no de conservatório. tudo, né? Eu acho que tudo. Acho que a partir do É um momento que você somatório. sai, Não que você, soma, né? que você não joga um papelzinho na rua, você já está sendo um brasileiro um pouquinho diferenciado, né? Então isso eu passo para todo mundo lá. Entrou na firma primeira, uma das primeiras lições, jamais, nem bituca de cigarro, não quero que jogue. Então isso já é colaborar um pouco e respeito, né? Se você tem a sua profissão, fazer o melhor possível. Eu acho que mais ou menos por aí. E muito do que eu faço do meu dia a dia eu trago valores, né? Da música, no respeito às pessoas, ao sentimento, a entender o que ele pensa também, né? A parte militar, que é a disciplina e a organização, né? Você foi somando mesmo, de a parte fato, de né? família, que é berço, né? É. Então, Muito interessante. são coisas. Seu gato, como é que é seu gato? Minha mulher, se uma gata der cria no forno, não nasce bolinho, né? Nasce gatinho, né? Então isso é a origem da gente, né? É raiz, é sangue, né? Que a gente tem, graças a Deus, né? O privilégio de ter nascido no berço de ouro. O berço de ouro é uma questão meio assim, né? O importante é o berço, né? O ouro são os valores, o ouro né? são os valores, não o dinheiro, bem falado. O berço de ouro quer dizer bons valores. Não? Nesse sentido, eu acho que a gente nasceu em berço de ouro porque mesmo. o ouro vai e vem, né? A gente tem e não tem, né? Agora aquilo que você é o valor, riqueza que não se perde, né? É isso. É que meu pai foi a primeira formação de saxofonista do Tororó que meu pai participou. Você já conta os músicos, João Orsi. Meu pai, o trio de saxofonistas, era meu pai, o primeiro saxofonista. Mi bemol alto. Sax alto, e depois tinha o Juca Pato, que era o maestro da orquestra, e também trazia lá dos Estados Unidos aquelas músicas do Glenn Miller, aquela seleção do Glenn Miller. A orquestra, a primeira formação da orquestra Logó tocava essas músicas. Trazidas pelo seu Juca O Pato. seu Juca Pato, que era bem mais novo que papai, mas ele fez um estudo lá em São Paulo, você estudou música e formou a orquestra, né? Meu pai foi a primeira formação de saxofonista da orquestra, era meu pai, primeiro sax, depois o Juca, que foi também de ginásio aqui, e o Juca, e o terceiro sax era João Orsi. Nós temos a fotografia dessa formação lá.